Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro. Que Deus te abençoe e te inspire muito. E aí, você quer ser mais feliz? Você quer se sentir mais feliz? Você quer se dar o direito de ser mais feliz? Então, pera aí que nós já vamos conversar um pouquinho a esse respeito, tá bom? Antes de mais nada, como sempre, eu quero agradecer mais uma vez o imenso carinho, da Casa de Glacos ontem à noite, mais uma noite memorável, em que a gente teve a oportunidade de estudar o Evangelho com tanta alegria, tantos companheiros, inclusive de religiões diferentes, se unindo em prol do amor. Que Deus fortaleça o coração de cada um de vocês e que a gente possa continuar se irmanando nessa corrente do bem, que vence preconceitos, para que as nossas almas possam se interligar numa verdadeira ponte divina, meus amigos? Em que o coração de um ser humano se conecta com o outro. E nós, mais fortes, nos conectamos com o amor que há em todas as criações divinas. E assim a gente vai fazendo a natureza muito melhor, a vida um lugar melhor para se viver. Então, muita luz e paz e mais uma vez a minha eterna gratidão. Bem, quer ser mais feliz? Então, permita-se ser mais feliz. Meus amigos, hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre felicidade, mas não no âmbito do que nós já falamos aqui na Pílula do Evangelho, mas sim no sentido de te mostrar, se você me permite, essa ousadia, não deixa de ser uma ousadia essa frase, mas compartilhar por que quando você é mais feliz, por que quando nós somos realmente mais felizes, nós fazemos a diferença no mundo. Bem, antes de falar disso, um ponto importante. Muita gente acredita, ou pelo menos inconscientemente assim o faz, que a sua infelicidade, com a sua tristeza, sua depressão, sua angústia atrai a atenção de Deus. O que é um absurdo, absolutamente um absurdo. Porque naturalmente, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras, Então, quanto mais esforço você faz para ser feliz, com certeza, aí sim você atrai mais a atenção divina. Isso numa linguagem metafórica, meus amigos? Porque a atenção de Deus é igual para todos nós, porque Ele é Deus. Quem diferencia a atenção somos nós, os homens, os seres humanos. O Senhor da vida, claro que nos ama incondicionalmente. Mas quando a gente acaba se permitindo entrar no campo do desânimo, da tristeza, do abatimento, a nossa vibração baixa. Esse é o problema. Uma vibração baixa, claro, que fica mais difícil perceber a grandiosidade divina ao nosso redor. Esse é que é o grande ponto. Então, quando a gente se permite ser mais feliz, de verdade, nós elevamos a nossa vibração. Nós passamos a ver a vida como ela realmente é. Com toda a sua beleza e esplendor, mesmo em meio a tantas dificuldades. E aí a gente começa a abrir mais os olhos e o nosso coração para a presença de Deus. Mas o grande ponto é esse. O que é ser realmente mais feliz? A maioria de nós ainda confunde, meus amigos, a felicidade do ego com a felicidade do eu sagrado. A felicidade do ego é aquela felicidade confundida com prazeres sensoriais. Nós não podemos confundir. Prazer é do corpo, felicidade é estado de espírito. Prazer é algo que você compra, felicidade não tem preço. Você pode comprar um ticket para um hotel 5 estrelas, você pode comprar até um vinho de $50.000, uma garrafa. Isso vai te dar prazer, se você gosta dessas coisas, Pode ter um carro muito caro, prazer. Veja, sexo você compra, prazer. Mas é impossível comprar o sentimento de uma outra pessoa por você, porque isso diz respeito à felicidade, não é verdade? Você pode estar lá nesse hotel maravilhoso aí de 6, 7 estrelas, como tem lá na África do Sul, e estar depressivo, tristonho, porque você não tem como comprar alegria. Então, felicidade é um estado de espírito, é uma forma de ser. Então, a felicidade verdadeira não vem de fora para dentro, ela só é possível nascer de dentro para fora. Então, essa felicidade não é uma felicidade do ego, meus amigos, é uma felicidade do eu sagrado. A felicidade do ego é passageira. Então essas pessoas que querem ser elogiadas, você quer o reconhecimento dos outros a qualquer custo, essas pessoas que ainda vivem na ilusão de que eu me sinto só porque me abandonaram. Não existe ninguém que te abandona, você se abandona. Você pode viver rodeado de pessoas e se sentir só, é ou não é? É solidão, já falamos disso aqui. Mas você pode viver na solitude, que é quando não tem ninguém do seu lado, mas você está conectado com Deus, porque você está cheio de Deus, você está cheio da presença divina em você e se sente em paz. Então você tem felicidade. Por quê? Porque essa é uma sensação que não vem do ego, vem do eu sagrado.
Então, o nosso eu sagrado, meus amigos, é a nossa parte divina. O seu eu sagrado é a sua parte perfeita, a parte da consciência crística que existe em você. Não importa quem você seja, não importa se você seja um criminoso, se já tenha feito coisas erradas no passado, não importa. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e temos a nossa essência divina e ela não morre nunca, pelo contrário, ela só cresce, né? Ela só amadurece. A partir dos tempos, das existências, a gente vai crescendo espiritualmente. Nós vamos espiritualizando a nossa parte humana, fragilizada, confundida com esse ego, e aí sim, fazendo crescer a nossa essência divina. E aí, olha que legal, aí é que o nosso senso de felicidade muda. Pensa bem, quando a gente é criança, como falava o apóstolo Paulo, a gente fala e pensa como criança. Quando você cresce e vira um adulto, você vê o mundo e interage como adulto. Então as crianças do espírito veem a felicidade como essas questões sensoriais, né? Como algo que você depende dos outros. Mas o adulto do espírito é diferente. Por quê? Porque essa felicidade não vem mais do ego, vem do seu eu sagrado. Então você entende que ser feliz é amar, que ser feliz é se doar para a humanidade. Que não é possível, meus amigos, ser feliz que não seja através do caminho da compaixão, que não seja através do caminho da gratidão a Deus pela vida. Nós temos falado continuamente do trabalho do Dr. Amisud, da Clínica Mayo, né, como uma referência importante da ciência do Happy Brain, dentre tantas outras pesquisas que depois eu vou voltar aqui, mostrando que até o nosso corpo precisa que a gente ame mais. Porque quando você ama, o seu corpo agradece. Então nós nascemos biologicamente para sermos felizes. Percebe? Então pensa bem, quando você realmente se dá o direito de acreditar nos seus sonhos, você se liberta das suas culpas, você se perdoa de verdade, entende que você errou como qualquer pessoa erra, mas se dá o direito de começar e recomeçar quantas vezes for necessário, né? Sempre com otimismo, com bom ânimo, que amanhã vai ser um dia melhor do que hoje e que você, se errar, vai levantar de novo até se sentir livre. Essa felicidade, dessa sensação de conexão com Deus, inspira outros a serem melhor, entende? Essa felicidade te faz uma pessoa mais paciente, mais bondosa, porque quem conhece a si mesmo respeita mais a limitação do seu semelhante, é ou não é? Pessoas egocêntricas julgam muito porque não se conhecem, fogem de si, mas pessoas que são amorosas consigo, e nós não estamos falando do egocêntrico, mas aquele que reconhece a sua essência divina, respeita a essência divina no outro. Então, ame-se e vá amar mais a humanidade. Seja feliz de verdade, porque a humanidade precisa da sua felicidade, entendeu? A humanidade precisa da sua felicidade, não do ego, mas do seu eu sagrado. A humanidade precisa que seu olho brilhe de compaixão, que o seu sorriso emane alegria, né? Que o seu coração emane perdão, compreensão, carinho e estímulo para todos os seres ao seu redor. Os animaizinhos precisam do seu respeito por eles. A natureza, meus amigos, precisa do seu carinho por ela. Nós precisamos uns dos outros. Quando a gente entende isso e nós colocamos de lado um monte de bobagem, de besteiras que a gente vem cultivando, culpas, arrependimentos, julgamentos, né? O ego no controle, e baixamos essa guarda, deixamos o amor divino crescer em nós, tudo muda, a começar pelo nosso estado de espírito. Aí a gente acorda mais feliz, as pessoas perguntam, por que você está sorrindo? Você fala, porque sorrir é o motivo. Não é verdade? Mas por que você é uma pessoa simpática? Porque eu sou uma pessoa grata. Mas por que você é uma pessoa grata? Porque a vida é abençoada. Mas você vive tantos problemas, tantas dificuldades, mas nada acontece por acaso. Mas por que você acredita nisso? Porque essa é a lei divina, basta olhar ao redor. Então alguém que se liberta do ego, abre-se realmente para a vida e se dá o direito de viver no novo estado de consciência. É esse ser, o ser do terceiro milênio. É esse ser que está transformando a humanidade num mundo melhor. São esses seres que com certeza vão desfrutar de um mundo de regeneração. Então que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que você possa continuar sendo fonte de luz onde quer que você esteja, que você não negue a sua luz independente dos momentos de escuridão que ainda há na sua alma, como há na minha, para que a gente possa permitir que Deus haja através de nós, espalhando as suas bênçãos por toda a humanidade, independente de credos, independente de cor, independente de escolhas sexuais, independente de qualquer forma de preconceito. Deus te abençoe, luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, peraí, antes de despedir, muito obrigado
por compartilhar as pílulas, principalmente pelas listas de transmissão. Isso quer dizer desse detalhe técnico aqui antes de fechar. Alguns amigos têm compartilhado, né? Que muita gente não sabe, né? Não se sente familiarizado em mexer com o WhatsApp. Então faziam só os grupos, mas a lista de transmissão é mais fácil. Mantém a privacidade dos seus amigos e manda para muita gente. Cada lista cabe 256 pessoas. Então tenho visto pessoas com várias e várias listas de transmissão transmitindo para os seus amigos. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe a divulgar essa felicidade que é o Evangelho, né? Para todos nós. Agora sim, até breve, meus queridos amigos, até muito breve.